Masterclass Condominial. Oferecimento. Solicite. Plataforma de assessoramento e solicitações condominiais. Os melhores fornecedores do mercado condominial estão aqui. Grupo MB. Seu condomínio sempre em dia. GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Seu condomínio com você. O universo condominial se encontra aqui. Crie o seu perfil e faça parte dessa comunidade condominial. www.condominialnews.com.br. Amigos do Condomínio. Vértice Administração de Condomínios. Premium Fitness. Empresa especializada em montagens de academias profissionais de condomínio, clubes, hotéis e residência. Apoio. Portal Solicite. Travacar GPS Condominial. Projeto Amigos do Condomínio. E Secov Goiás. Se a gente consegue trabalhar com condomínios, esse calorzinho agora vai ser chuchu beleza pra gente, não é mesmo? Como o Edilson Cardoso, nosso diretor do Condominial News, falou, nós temos uma extensa programação de qualidade, uma programação no Condominial News ao vivo, que é super bacana, de segunda a quinta às 20 horas, mas que os vídeos também são salvos lá no YouTube. É importante que todo mundo que vai assistir ou ao vivo ou gravado lá no YouTube, que vá lá no joinha e marque lá para a gente, né, o gostei, para que o conteúdo da internet entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim poder alcançar mais pessoas. O que acontece? No nosso programa Engenharia Condominial, eu, Elis Rocha, sou administradora de empresas, sou pós-graduada em gestão condominial, pós-graduanda em direito condominial e imobiliário, junto com meu amigo Fernando Altran, que é engenheiro diagnóstico com mais de 20 anos nessa experiência de condomínios. O que a gente pretende? Pegar conteúdos densos, debater com os principais especialistas e traduzir toda a técnica que esses conteúdos têm para o nosso dia a dia. Só o conhecimento liberta. Mas não precisa ser um conhecimento assim também chato, a gente não está entendendo, são palavras difíceis, não consigo traduzir isso para minha massa condominial, nada disso. Cola na gente que vai ficar super fácil esses conteúdos para que a gente possa passar para a nossa massa condominial de um formato geral, né? Tantos condôminos, a nossa equipe de colaboradores, seja zelador, porteiros, AGP, serviços gerais e todo mundo que trabalha com a gente. E o mais importante é o seguinte, o administrador Aguinaldo falou uma coisa bem legal, que é o seguinte, nós temos o quadripé da técnica condominial. Administração como ciência, administrador é aquele bacharel, né, que está tudo direitinho, ele está inscrito em kits com CRA de sua região, a área da engenharia, para que a gente possa cuidar também das nossas obrigações, como, por exemplo, o plano de manutenção, a parte jurídica, que é de extrema importância e relevância para o andamento do condomínio, e a parte de contabilidade condominial. Então, nesse quadripé, contabilidade, administração e engenharia, e o jurídico é o que faz o condomínio funcionar de uma forma bem redondinha. E é isso, convido a todos a assistir. E quem não assistiu essa semana o Engenharia Condominial, corre lá no YouTube, que o assunto foi super bacana sobre impermeabilização. Super combinando agora com a nossa atual conjuntura, que é do recomeço das chuvas, né? Mas vamos conversar sobre o nosso tema de hoje? A gente vai falar sobre a violência doméstica e familiar. E vamos linkar também com o nosso projeto, Rompendo o Silêncio, e com a área de condomínios. Foi falado aí também a respeito do nosso isolamento social tendo em vista a pandemia. Todo mundo que trabalha com condomínio percebeu o quão as relações ficaram tão delicadas. As pessoas estão se irritando mais fácil, as pessoas estão se provocando de uma forma mais intensa, que não era antes. Qualquer coisa é motivo de uma briga. O que a gente vê de notícia de briga em condomínio, gente, é de partir o coração de qualquer um. Para nós que trabalhamos com condomínio, a gente fica extremamente arrasado. Então, é um morador que está brigando com o funcionário do condomínio porque ele está cumprindo a ordem. Quer dizer, a gente quer que cumpra a ordem, mas na hora que aquela norma chega na gente, não serve para a gente, como é que é isso? A regra ela tem que ser parcial? Tem pessoas da massa condominial que tem que ter essa condição melhor do que os outros? Como é que funciona? Então, é importante que a gente realmente repense essa parte das normas. Uma outra coisa importante, que não há por que a gente se irritar, não há por que a gente procurar briga no condomínio se a gente tem o conhecimento.
Então, às vezes a gente passa a vida inteira, eu sei, gente, nossa, 10, 20, 30 anos juntando dinheiro e é noite sem dormir, sangue, suor e lágrimas. Às vezes é um conjunto de esforços da família inteira para você adquirir aquele seu patrimônio, né? E a gente só pensa no momento da gente poder realmente atingir o nosso patrimônio e adquiri-lo, mas a gente não pensa nas questões adjacentes à compra desse patrimônio, que é o quê? Fazer a manutenção, conhecer as regras, ter pleno conhecimento da convenção e do regimento interno. É uma obrigação nossa, é uma obrigação da gente que está adquirindo aquele imóvel, identificar quais são as regras do condomínio. Se eventualmente na compra do imóvel, seja via construtora, ou seja via um outro condômino que já está revendendo o imóvel, você não recebeu, é seu direito pedir. Normalmente os condomínios, eles fazem uma situação que ela é muito bacana, que chama kit de boas-vindas. Junta ali os principais documentos do condomínio, um resuminho das regras, porque as regras condominiais, elas não se resumem à convenção e o regimento interno, não. A convenção e o regimento interno, na verdade, ela é uma restrição das regras globais. Além disso, a gente tem que saber também de Código Civil, tem que saber um pouquinho da Constituição Federal, tem que saber da nossa parte de condomínio edilício lá dentro do Código Civil, tem que saber da 4591. Mas aí dentro do condomínio a gente restringe essas regras para conhecer um pouco de convivência, aí vem a convenção, regimento interno, um resumo das decisões assembleares no transcurso da existência daquele condomínio. Então é importante que o síndico passe isso. Quando a unidade ela é alugada, é a responsabilidade do condômino ou do conjunto de condôminos repassar isso para o locatário, seja ele pessoalmente, no ato da assinatura do contrato de locação, ou seja via imobiliária, seja via corretor, seja via gestor imobiliário, quem for a pessoa que de fato for intermediar essa relação entre locador e locatário, tá bom? E o locatário também. Não receber as normas, peça ao síndico, peça à imobiliária, peça ao corretor, peça ao condômino para poder receber. A rigor, a gente fala muito de convenção e regimento interno, né? Porque normalmente esses documentos eles são registrados no cartório. Todo documento de condomínio precisa de ter registro no cartório? Não. Nem todo documento precisa de ter registro no cartório. Os documentos que são registrados no cartório são aqueles que precisam ser oponíveis a terceiros. Então, eventualmente, teve uma assembleia onde decidiu-se regras de convivência complementares a esse conjunto de documentos, inclusive no que tange, né, a convivência entre condômino, funcionário, sistema de tratamento, como tratar o síndico e tudo mais, e não está registrado no cartório. Enquanto for uma decisão no âmbito do condomínio, aquele documento está válido. Ele só não pode ser válido para terceiros ao condomínio. Se é apenas uma decisão assemblear, exemplo, né? E você está querendo impor isso a um visitante. Não, só vai poder a partir do momento que está registrado no cartório. Por isso que a gente registra convenção, regimento interno, convenção por uma série de outros fatores também para tornar o condomínio válido, tá? Mas a rigor é isso. Quando a gente vai falar de violência doméstica, a primeira coisa assim de cara que a gente pensa, nossa, o marido bateu na mulher. É normal, é cultural, até porque a nossa cultura é uma cultura machista. Quando a gente fala violência doméstica, não tem outra. Agora sim, no longo dos anos, a gente discutindo, falando a respeito, a gente também do projeto Rompendo o Silêncio, mas de uma forma macro, as principais mídias, os principais sistemas, a literatura sobre isso. Hoje você vai numa livraria, você encontra muito livro bacana e atual a respeito da violência doméstica. A violência doméstica é todo ato que vai prejudicar a desordem, que vai corroborar com a desordem, tanto psíquica individual quanto a psíquica coletiva, naquele ambiente, vamos dizer assim, da sua unidade familiar. Quem que é a unidade familiar? Aquele grupo de pessoas que moram na mesma casa. Às vezes tem até uma pessoa que mora na nossa casa e ela não tem um laço de sangue conosco, né? Ou de adoção, ou de alguma ordem judicial, mas ela pertence ao nosso núcleo familiar. Então, essa violência doméstica é uma desordem que acontece nesse ambiente da unidade familiar. Quando a gente fala de violência doméstica e o condomínio, a gente também tem uns choques aí de quem é responsável pelo quê, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso tempo aqui é bem restritinho. Se por acaso ficar alguma dúvida, pode mandar aí no Condominial News, pode mandar para o nosso diretor Edilson, né, o operacional e o Denner, super batuta, que está acompanhando tudo. Depois ele manda as perguntas e a gente responde todo mundo, tá bom?
Então, voltando para a violência. Então, existem alguns tipos de violência doméstica. Então, tem violência doméstica de pais para filhos, de filhos para pais, de adultos para crianças, entre cônjuges. Entre cônjuges também existe essa violência, tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, ou de casais homoafetivos também acontece esse tipo de violência. Acontece a violência com o idoso, de qualquer pessoa. Às vezes até, olha só que doido, a gente às vezes tem um idoso, a gente imaginando que vai facilitar, porque ele está requerendo mais atenção e tudo mais, a gente contrata um cuidador. Sempre com a maior das boas intenções, faz aquele hall de entrevistas, coloca um manual operacional para a pessoa poder lidar com o nosso idoso e tudo mais, e de repente ela não cumpre ali com seu papel de zelo, de cuidado, segurança, e aí acaba maltratando esse idoso. E aí também é uma violência doméstica, e é uma violência inclusive que tange, ora, pela relação de trabalho, se for uma contratação orgânica. E o que é uma contratação orgânica? Uma contratação direta, sem terceiros. É igual quando a gente fala de síndico orgânico. Quem é o síndico orgânico? É aquele síndico, que a gente até fala síndico morador, né? Não, o síndico morador, ele necessariamente ele é um síndico orgânico, mas não necessariamente o síndico orgânico é síndico morador. Mas eu vou falar sobre isso. Então, a contratação orgânica é aquela que é direta. Mas, às vezes, também a gente tem aquele cuidador que é via plano de saúde. Então, isso não é uma contratação direta, isso é uma relação do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque você está contratando uma empresa, você está contratando um serviço via o seu plano de saúde e ali você tem a equipe para poder cuidar. E isso vale também não só para os idosos, isso vale também para os portadores de necessidade especial. Hoje em dia, inclusive, a gente fala muito sobre várias doenças que a gente nem falava antes, como a AME, por exemplo, né, que vai deteriorando a condição física da pessoa, e ela precisa de cuidados, não só de cuidados de um cuidador, mas eventualmente de uma equipe. Fono, fisioterapia, os médicos normais, alguma doença específica que ela fica prejudicada por conta da fragilidade da pessoa. Então, é importante também observar essa equipe que está na nossa casa, cuidando dos nossos vulneráveis, tá? Bom, quando a gente fala de violência doméstica, a gente liga muito à violência da mulher, né? E, como eu já disse antes, não é apenas uma violência contra a mulher, mas é uma violência também contra toda a vulnerabilidade. E é importante destacar que, a despeito das leis e dos projetos de lei que a gente está comentando sobre isso hoje, existem leis anteriores que já colocam essa condição para a gente, já coloca quem é o responsável pelo aquele zelo de cada vulnerabilidade e como a gente precisa se comportar diante do que acontece naquele cenário. Quando a gente fala da mulher, a gente fala da Lei Maria da Penha. A mulher, ela tem que ser tratada como tal, com as suas fragilidades, inclusive do ponto de vista biológico, e ali tem a responsabilidade tanto social, ou seja, da sociedade como um todo, compreendeu? E daqueles que estão à sua volta, ou seja, do seu núcleo familiar, dos seus parentes também, e também do Estado, uma responsabilidade do Estado. Então, como a gente tem uma lei federal sobre isso, existem algumas competências e algumas coisas que uma lei diferente desse nível de lei federal, ele também não pode se intrometer nessa competência. Então, antes de mais nada, a gente precisa de ir lá na lei maior, na lei mater, e fazer a verificação dessas normas. Quando a gente fala da criança, e quem é a criança? A criança é todo indivíduo, de 0 a 12 anos. Essa determinação de criança, ela é trazida para a gente pela UECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E logo na sequência ele preconiza ali que o adolescente vai ser aquele de 13 anos aos 18 anos. Ambos precisam de cuidados, ambos precisam de todo o carinho, zelo e segurança, proteção principalmente da família, da sociedade em volta e do Estado. Quando a gente fala do idoso também, a gente tem uma lei também que o protege. Em alguns estados existem as câmaras, as secretarias dentro do âmbito até do judiciário. Por exemplo, em Brasília, no nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nós temos várias secretarias de defesa ao idoso. Então a pessoa pode ir lá tirar dúvidas, pode verificar para onde ligar, quem chamar e como resolver qualquer situação com o idoso. Muitas vezes as famílias se deparam com o idoso num estado de senescência, onde vem
demência, onde vem esquizofrenia, Alzheimer, que é uma doença terrível. Quem já não teve isso na família não sabe o tanto que isso é ruim. E o idoso, por vezes, até vai ficando violento com aquela própria pessoa que cuida dele. A pessoa do dia a dia dele, ele vai esquecendo quem é, ele vai desconhecendo e vai externando uma série de comportamentos e de sentimentos que às vezes a gente não sabe lidar com. Então, essas secretarias também, eles promovem para a gente todo o cuidado, todo o aparato para que a gente possa ser assistido também pelo Estado nessa condição de querer cuidar do idoso de uma forma adequada. Quando a gente fala de condomínio, como o Agnaldo falou aí, não basta a gente, quando a gente fala de violência, é igual quando a gente fala de condomínio, não basta a gente ter boa vontade, não basta a gente pegar informação em qualquer lugar. A gente tem que ter informação e conteúdo muito assertivo, muito dentro daquela demanda. Então, quando a gente fala de um cuidado especial de um idoso, por exemplo, de um idoso num estado de vulnerabilidade de saúde, seja mental ou seja física, a gente precisa também de conteúdo específico de qualidade, de profissionais específicos para poder nos auxiliar. E pedir ajuda, gente, não é vergonha. A gente não saber das coisas não é vergonha. Vergonha é ficar insistindo no mal feito, tendo consciência de que a gente não sabe e com a arrogância de não querer dizer que não sabe. Então, procurar ajuda é salutar. Procurem as secretarias. Cada estado vai funcionar de um jeito. Mas quem não se comunica não vai descobrir o jeito que funciona. Liga no seu Tribunal de Justiça, procura a prefeitura, no caso dos municípios, procura o gabinete aí de comunicação dos governos, alguém vai saber. E insista em ter resposta. Não fique satisfeito com o não, não fique satisfeito com o não sei. Sempre vai ter alguém que vai poder ajudar a gente, tá bem? E quando a gente fala também dos portadores de necessidades especiais, a gente tem uma lei específica e não só lei específica. A gente tem um conjunto de normas, a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, Normas Técnicas Brasileiras, que também nos ajudam nessa condução da proteção e do zelo do portador de necessidade especial. Porque quando a gente também não atende a necessidade do portador, isso é uma espécie de violência. A gente vai falar aqui sobre 5 tipos de violências. Então, a gente precisa de estar atento a isso, adequar a nossa casa, adequar o nosso condomínio e adequar aquela vida onde esse portador de necessidade especial ele está inserido, para que a vida dele seja o mais normal possível. Não é que seja uma vida facilitada, todos nós temos dificuldades e todos nós sobrevivemos e ultrapassamos as nossas dificuldades. O portador de necessidade é igual, a gente não precisa de facilitar a vida para ele, a gente só precisa de dar condições proporcionais para que ele tenha iguais condições a nós, aspas, né, os que estão normais, os que estão sãos, pelo menos de corpo, né? Mas que eles tenham essa proporcionalidade, essa Rui Barbosa falava, né? Direitos iguais entre os iguais, que os iguais sejam tratados como iguais e os diferentes sejam tratados como diferentes, tá bem? Então vamos falar, e eu não falei da norma, que é o mais importante, né? A 90-90. Ela vai dizer ali qual que é o tamanho do portal, da porta, a altura da louça sanitária, a altura das pias, como faz para ele poder acessar, quais são os ambientes que precisam de qualquer tipo de piso antiderrapante, piso tátil, para aqueles que têm a vulnerabilidade da vista, e, enfim, tudo que a gente vai precisar para poder dar essa proporcionalidade de vida aos portadores de necessidade especial. Quando a gente vai falar de violência, a gente tem 5 tipos de violência, né? O mundo tá doido, minha gente. Ainda tem 5 tipos que a gente nem fala direito, né? A gente vai falar da violência física, que eu nem vou transcorrer muito sobre o assunto, porque esse é o que a gente está acostumado. É quando há vias de fato. É quando alguém machuca alguém. É quando acontece uma coisa que ofende o seu corpo físico, né? Tem uma violência que a gente não fala muito e nem trata como tal, que é a violência psicológica. É quando a pessoa... E isso acontece nas várias esferas. Às vezes até tem nomes diferentes e a gente não reconhece como violência psicológica por conta da relação que ali se institui. Por exemplo, quando você fala da relação trabalhista, lembra lá quando falam pra gente do assédio moral? Pois então, o assédio moral, por vezes, ele é aquela violência psicológica, é uma sucessão de fatos. Agora, deixa eu só falar uma coisa antes. Eu vou falar de umas questões, mas essas questões têm de ser avaliadas uma a uma, caso a caso, conforme o caso concreto, tá? Para não haver injustiças. A violência psicológica ela é muito subjetiva e ela precisa de ser avaliada por quem de direito for
externo àquela situação dos envolvidos. Quando a gente está envolvido, a gente não tem condição de avaliação, por isso a gente precisa de uma pessoa externa. Então, a violência doméstica é uma sucessão de fatos e atos que acabam com a nossa autoestima. A autoestima é o jeito que a gente se reconhece perante os outros e como a gente tem segurança para se comportar e para a gente poder se posicionar perante os outros. A gente tem direito de falar qualquer coisa que a gente quiser falar. A gente só não pode ser agressivo, a gente não pode ser maldoso, a gente não pode ser mentiroso. Mas fora isso, a gente pode. A Constituição nos garante isso. E a gente precisa de ter segurança da gente poder falar com as pessoas, da gente poder se pronunciar da forma como é o nosso estilo, como é a nossa pessoa. Quando a gente não consegue fazer isso por algum motivo, seja na família, seja no condomínio, isso é um cerceamento do nosso ser. Por isso, tem um professor de português que eu acho ele muito fera, quem precisar ir procurar, ele nem tá patrocinando não, propaganda free, viu, chefe? Fica na minha conta. Fabrício Dutra, ele é professor de português super mega power. O que acontece? Ele fala pra gente não ficar corrigindo o português das pessoas, porque quando a pessoa se comunica, até os erros que ela faz, tem um propósito, tem uma questão que ela quer se comunicar a partir daquilo ali. Então, quando você faz a correção de português para a pessoa, é como se você estivesse corrigindo o estilo da pessoa. Olha só como... Olha, chega a me arrepia. Então, assim, isso é um tipo de violência doméstica, de violência psicológica que às vezes a gente faz e nem está consciente dessa proporcionalidade, não é mesmo? Então, a gente fica muito vigilante a respeito disso. Como é que a gente acessa cada um, né? Nós temos ainda a violência patrimonial. Por exemplo, marido e mulher ou alguém que está cuidando das finanças em casa não lhe permite gastar o seu dinheiro do jeito que você quer gastar. Não importa, você quer rasgar o dinheiro é seu, você faz do jeito que você quiser. Você quer dilapidar o seu patrimônio, você pode dilapidar do jeito que você quiser. Quando alguém cerceia o seu direito de poder fazer do seu patrimônio... Agora, veja, cercear o direito é uma coisa também muito séria. Isso não significa dizer quando a pessoa fala, Elis, você aí... essa menina, essa véia aí, com carinha de 30 anos, por que você não vai estudar, não vai viajar, não vai arejar? É diferente, isso não é um cerceamento do meu patrimônio ou de como eu gasto meu dinheiro. Mas há ali, talvez, uma comunicação, às vezes é uma pessoa mais próxima, um amigo, familiar, que está querendo o meu bem e está querendo abrir os meus horizontes para outras coisas. É importante a gente estar aberto para isso. Não confundir a violência com aquela questão quase que amorosa e afetiva da pessoa se meter na vida da gente. É só lembrar o jeito que a mãe se mete na vida da gente. A gente vai conseguir diferenciar isso. Nós temos a violência moral, que é quando ofendem a forma como você é visto por outro, né? Que tem aqueles crimes famosos, calúnia, difamação, injúria, quando tentam também imputar à sua pessoa qualquer tipo de crime que você não esteja cometendo, tá? Isso, a violência moral, inclusive, tanto nessas esferas de calúnia, difamação e injúria, é crime. Tem que tomar a postura correta para que esse tipo de prática ele seja cessado. E quando você fala de crime, você fala também das providências e dos prazos da lei. Para você poder impetrar, se você poder acessar um processo jurídico de crime, de calúnia e difamação, você tem um prazo de 6 meses do ato, tá? Então tenham coragem, façam terapia e procure ajuda dentro do prazo correto. E tem a violência sexual também, que é quando te obrigam a praticar ou a estar exposto a presenciar práticas sexuais das quais você não concorda. Esses são os 5 tipos de violência que ocorrem. No âmbito do condomínio, a gente fala muito, e tem as PLs aí, das quais eu discordo, porque essa violência doméstica, ela é uma violência, ela é um cuidado que tem de ter de nível social e macro, e não só do condomínio, não só do síndico, da forma que está escrito. Em alguns estados já tem as PLs de violência doméstica. Embora eu não concorde com algumas coisas, lei é para ser cumprida como tal. E a gente vai nas esferas competentes apresentar os argumentos pelos quais essa lei precisa de qualquer tipo de ajuste. Agora, para terminar minha fala aqui, quase dentro da hora, o que acontece? É importante que todos sejam bem parceiros. Converse abertamente com o síndico. O síndico, ele não gosta, ou desgosta, ou lhe odeia, ou lhe ama. O síndico está ali exercendo uma função muito árdua, muito hercúlea, de cuidar de todos igual, independente de quem seja, independente do tratamento que você faça com ele. Cuide dos seus vizinhos. O vizinho, muitas vezes, é aquele familiar que não é da família de fato, mas é para quem você vai bater na porta e pedir ajuda. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas no meu caso, meu marido quase morreu 2 vezes. Ele teve um AVC,
ele foi para o hospital, ficou internado muito tempo e depois ele teve uma trombose, ficou internado mais um mês. Então, às vezes, aquela ajuda, pegar no braço, botar dentro do carro, levar para o hospital, é na porta do lado que você bate. Então, estabelecer um bom relacionamento de vizinhança é importante. E o condomínio, por que não dizer, é a segunda célula mais importante de nível social que a gente tem. Primeiro o nosso núcleo familiar, quem mora com a gente, depois o nosso condomínio e depois as outras comunidades nas quais a gente está inserido. Escola, igreja e tudo mais. Por falta de tempo, encerramos aqui. Espero que todos acompanhem a gente lá no Condominial News. Obrigada pela oportunidade desse momento fantástico, Edilson. E segue aí, porque meu tempo está acabado, terminado.